Bom dia! Começando essa semana, essa segunda com uma live. Eu e a Débora, a gente deu uma pausa nas lives durante o carnaval, mas agora voltamos pra gente continuar comentando sobre esse livro incrível, Como se tornar sobrenatural. E hoje vai ser uma live mais curtinha, a gente vai falar sobre alguns casos e sobre os nossos casos. Vou chamar a Dé aqui. Bom dia para quem tá entrando. Bom dia! Amiga. Tudo bem? Tá me escutando bem? Oi, você, Também. tá me ouvindo? Tá tranquilo. Vou aumentar aqui também. Né? E A gente aí? costuma nessas lives nesse período de carnaval, porque tava tudo muito doido, né? Aham. Assim, tava tudo muito agitado e aí agora voltamos para continuar. Exato. E continua um pouco agitado, né? Se a gente for perceber a energia do coletivo aí, muita gente adoeceu depois do carnaval. E o que está certo sobre isso, nós sabemos. E a gente vai seguir agora as lives de. É até bom, né? Porque fica uma outra perspectiva. Sim, com certeza. E o legal é que esse capítulo agora, assim, né, tá retomando para quem tá assistindo gravado ou para quem tá acompanhando aqui, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, que ele é um capítulo mais curtinho, ele fala sobre alguns casos que o doutor traz de pessoas que através do trabalho curaram, né? Então a gente sentiu de trazer esse capítulo junto com um pouquinho também sobre o nosso processo, né, Dé? Sim. Sobre a nossa trajetória. Não, e eu adoro, assim, casos de outras pessoas, principalmente nos maiores movimentos de catarse ou de dúvida que eu tive. Gente, é normal. Lembrando que nós estamos saindo de um paradigma mecanicista, que é a realidade e a verdade que existe, a matéria, né? Desculpa. É a verdade que existe, abrindo os níveis de percepção para a verdadeira verdade, no paradoxo, que é o mundo energético. E isso é um desafio muito grande. Então, quando a gente tem dúvida durante esse processo, é normal, é previsto. Eu corria para o YouTube para assistir casos de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que estamos passando, quando nós decidimos abrir aí os nossos canais de percepção para o mundo energético, para o mundo da energia, para o sobrenatural mesmo, porque aí a gente vai ficando mais tranquila, vai se lembrando, inclusive, desse processo de desafio, né, Rô, que ele descreveu bastante com os casos que ele trouxe. Sim, e vai dando, é como se fosse um abraço, né? A gente Uhum. vai ficando mais. E a pessoa, e quando a gente vê que alguém passou por aquilo né, assim, se curou, principalmente trazendo as questões, né, os temas dele, a gente sente que a gente pode também, né? Sim. Então, gosto de ver os relatos por isso, para dar uma perspectiva de, ué, então eu também consigo. Nossa, e principalmente do abraço que você falou, porque normalmente a gente cai numa das maiores crenças que já nos foram ditas e colocado aí na nossa psique, de que existe alguma coisa de errado conosco, e não existe. Quando a gente cai nessa falácia, parece que não está dando certo, não porque nós não estamos vivendo a experiência, porque estamos passando degrau por degrau, e sim porque existe algo de errado conosco. E não é assim. Esses casos do livro, inclusive, são ótimos porque eles falam, inclusive, do tempo do relógio mesmo, que as pessoas passaram e se jogaram, experienciaram e esgotaram a experiência de catarse delas para dar o salto. E outra coisa legal também de falar, né, Rô, é que na nossa psique, gente, todos os programas que foram colocados, isso aqui a gente fala a nível didático, né? Mas aí nós estamos falando do sistema de crenças do coletivo mesmo. Normalmente, quando a gente joga uma verdade, quando nós falamos para nós mesmos assim, nós somos capazes porque somos ser multidimensional e eu vivo a energia e é isso. Os programas que ainda estão instalados e os programas são um sistema de crenças negativos que ainda existem em nós, eles bloqueiam isso na hora. É como se fosse um antivírus. Eles falam assim: aqui não. Aqui ninguém vai se soltar tanto assim. E quando nós escutamos histórias de outras pessoas, como fábulas, como contos, como nos filmes mesmo, esse mecanismo desse programa ele não tem essa barreira. Então é mais fácil dessa verdade penetrar em nós. Por isso que nós nos inspiramos tanto. Porque é como se a mente
consciente, enxergasse aquilo como uma história. E é uma história. Mas uma história que nos inspira demais, né? E isso que você comentou, Dé, é muito engraçado, porque quando a gente passaram essa cura, ou chegaram aonde a gente quer chegar, ou passaram por essa dificuldade, a gente acha que foi do dia pra noite, né? A gente acha assim, nossa, foi tão fácil para essa pessoa, É. isso. E a gente não tem noção Do... processo da pessoa e do tempo. Então, e principalmente processos de catarse, que são mais intensos, eles costumam levar mais um tempo, assim, eu percebo, né? Porque a gente entra num estado de a gente não tá tão. A gente tá aberto, vou tentar explicar. A gente tá aberto porque a gente quer uma solução de toda forma. Então a gente chega, a gente quer resolver, mas ao mesmo tempo a gente está tão condicionada, a mente está tão exausta, a gente está num lugar de tipo assim, não Dor. é, que torna, eu acho, um processo um pouco mais lento. E quando eu estava vendo esses casos do livro, isso veio na minha cabeça. Eu pensei assim, gente, o quão é importante a gente fazer essas lives para que todo mundo tome conhecimento disso e para que ninguém precise chegar num extremo É. para poder buscar uma transformação na vida, né? A gente pode buscar uma transformação na vida a partir de um lugar mais leve, né? Maravilhoso, Rô. E você falando isso, me veio o caso, um dos casos do livro, que é uma moça que, os nomes eu não lembro, gente, mas esse capítulo é tão curtinho, vale muito a pena vocês lerem, até passarem, assim, tá achando o início do livro mais desafiador? Pula pro capítulo 6 para vocês terem esse refresco, o abraço que estamos trazendo aqui, e depois vocês voltam para as técnicas de meditação. Inclusive, na última live nós falamos que quando nós nos conectássemos mais, houveria sinais, e eu e Roberta já temos sinais. Socorro, Deus! Tanta coisa aconteceu desde essa última live que literalmente não somos mais a mesma pessoa. Mas assim, esses casos mais íntimos a gente vai deixar para quem vier com a gente na vivência presencial. Mas uma das pessoas dos casos que ele conta no livro, ela já era praticante das meditações dele. Ou seja, quando a gente vê que os desafios de alma que às vezes nos estão endereçados, eles não escolhem quem conscientemente, né, quem vai passar. Ela já tinha conhecimento energético, já tinha conhecimento das meditações, já fazia parte dos grupos, e ainda assim ela criou, porque era um desafio da alma dela, um caso grave, acho que era na pele, não era, Rô? Tema. Um eczema, e ela ficou depois anos sem conseguir meditar e voltando, porque simplesmente aquilo ali era algo que tinha endereçado na alma dela, apesar do conhecimento. Quando a gente tira esse. É até um estado de soberba mesmo, de ver que nós somos aprendizes eternamente, a gente se joga e esgota essas experiências mais fáceis, que é abaixar literalmente a cabeça e falar assim: eu sei que aqui eu estou aprendendo, e aqui ainda é um lugar de terceira e quarta dimensão, e que as coisas vão se manifestar de uma maneira diferente aqui. Sim. E eu estava comentando ontem, porque além disso também, o que eu percebo, imagina, eu tô com 32 anos. Então, eu venho há 30 anos, vamos colocar assim, 31, 32 anos, com os meus programas antigos, né? Meus programas antes. Então, não é do dia para a noite que, mesmo eu fazendo meu trabalho diário, as minhas meditações, Uhum. que isso vai ficar totalmente cristalizado na minha vida. E eu tava falando isso com o Max, que eu falei assim com ele, e todos os dias eu escuto os áudios de reprogramação, todos os dias eu faço as meditações, todos os dias eu preciso lembrar a minha mente todos os dias. Porque se eu ficar uma semana, largar de mão e falar assim, essa semana eu não vou fazer nada, gente, eu vou voltar para todos os antigos com facilidade. Talvez não no extremo, né? Talvez Uhum. que era antes. Mas é muito fácil a gente voltar para o que a gente era antes, os comportamentos tóxicos, né? Vamos colocar assim. Então, é um trabalho diário da gente mostrar, lembrar a nossa mente mesmo. Agora é assim, agora É, até verdadeiramente nos tornarmos aquela pessoa, né? é livro, né? Que primeiro a gente entende o conhecimento, a gente
a gente entende, e depois a gente vai para a prática para criar no nosso corpo aquilo ali que a gente está aprendendo, né? Maravilhoso. E é um caminho assim, quando a gente pensa também muitas vezes, não, quero que seja do dia para a noite. Quem não quer, né? Mas vamos falar a verdade, se a gente for ver a experiência de por que nós escolhemos encarnar aqui, se do dia para a noite, vou até pegar o meu exemplo. Quando eu comecei a estudar esse assunto, a física quântica, a expansão da consciência, sei lá, acho que há 10 ou mais do que isso anos atrás. Se eu tivesse pulado, que seja para o ponto que eu estou hoje, que ainda não é nem metade do que eu sei que eu já vou vivenciar, eu ia ter não vivido 10 anos da minha vida que foram muito importantes. A gente se esquece que estamos aqui encarnados também para literalmente viver o jogo. O jogo de ser Débora, o jogo de ser Roberta. Muitas vezes existem muitas consciências que dão grandes saltos assim, e quanto mais a gente estuda, mais rápido fica a nossa transformação, e ótimo, mas elas respeitam muito o propósito daquela encarnação. Fazia parte da minha encarnação eu pular. Gente, eu passei assim, e quando a gente se joga na experiência, porque a gente só muda quando a consciência literalmente se rendeu e você percebeu o que é um novo patamar consciencial. O ego, ele não tem isso. A gente não melhora por melhorar. Todas essas pessoas que passaram por esses exemplos do livro, e eu e Roberto estamos nesse caminho também, em outros níveis, né? Porque aqui nós não estamos falando de doença física como tem no livro. O processo é uma transformação profunda da consciência. Se aquelas pessoas não transformassem a nível hard, assim, a consciência, elas não teriam melhorado. Então, assim, claro que vem a cura do corpo físico, mas ela vem como resultado de uma pessoa completamente diferente. E se nós fazermos isso do dia para a noite, o que nós perderíamos? Muito. Às vezes, assim, o contato com as pessoas que nós mais amamos hoje mudaria toda a sua rotina, os lugares que você habita de um dia para a noite. E aí, qual seria o maior ganho disso na balança? Qual que seria a experiência de estar aqui? Já que se o tempo não existe, por que nós temos tanta pressa? Uhum. E a gente não teria os aprendizados, né? Porque, gente, a gente não precisa aprender pela dor e pelo sofrimento, pelo amor de Deus. É, Esses, essas experiências, elas trazem um nível de aprendizado para nossa alma, que talvez é aquilo ali que a gente escolheu experienciar e que agora a gente está eu socorro, não vou dar conta. A alma é aquilo ali que vai ter um nível de aprendizado muito grande. E eu lembrei também daquele a entrevista com o Joe Dispenza, o Greg Braden e o Bruce Lipton, e que perguntam para o Bruce Lipton por que ele acha que o espírito tem que encarnar, né? E aí ele fala, como eu ia saber o gosto de um chocolate se eu não, se eu não tivesse o corpo? Então, eu sinto que a gente às vezes entra muito no negativo, na preocupação, né? No olhar para o que está ruim, e esquece o quanto essa experiência aqui é valiosa, né? é, Da gente poder experienciar o que a gente quer, da gente poder sair na rua, ir para um lugar e interagir com as pessoas e sentir as coisas mesmo, materiais. Então, essa experiência é muito valiosa para nossa alma. perfeito. Quantos deveriam, não devem querer estar aqui no nosso. E quando a gente está aqui, a gente fica questionando por que eu tô aqui. É, chorando, chorando, chorando. E o quanto nós já temos valor aqui e agora, independente do que nós estamos vivendo. Que é isso que o programa tenta nos convencer do contrário, para aí sim ficarmos presos, presas na mesma experiência e sentindo uma dor desnecessária. Porque é o que a Rô disse, não precisa ser. O desconforto e o desafio, ele não precisa vir com dor extrema. Muito pelo contrário, eu estava dando um exemplo disso numa sessão. Sabe quando nós perdemos alguém querido? Eu dei dois exemplos assim que eu acho que provavelmente quem está nos assistindo aqui já passou. Quando nós perdemos alguém querido e estamos ali, às vezes, nos preparativos, né, para nos despedir do corpo daquela pessoa, falando de desencarne mesmo. A dor é muito profunda, mas às vezes a gente tem um zoom out, assim, que a gente começa a rir, mesmo no momento que a pessoa está ali, que nós estamos num velório e vem a risada. Esse é uma dor com leveza, porque é um movimento de muito sofrimento, Uhum. mas não tem uma catarse 100% do tempo, porque nós estamos muito mais guardados.
até pela espiritualidade. Ou quando a gente vai terminar um relacionamento, e normalmente quando a gente esgota a experiência, né? Assim, terminamos porque sei que agora não dá mais. Quem nunca passou por isso? Eu já, posição fetal algumas vezes. E normalmente na última, a gente chora, sofre, mas é leve. Porque você sabe que já foi, que você deu tudo. Não é, você tá sofrendo muito, mas não tem a dor da tentativa anterior quando a consciência ainda não mudou. Quando você está insistindo em algo que não faz mais sentido. Vê quem tá online aí, depois quem estiver assistindo a gravação, deixa nos comentários para ver se vocês conseguiram perceber dentro dessa minha historinha aqui o que é que nós estamos falando. Porque os desafios eles vão continuar se apresentando, mas você não precisa entrar no movimento catártico de sofrimento extremo, mesmo quando uma dor se apresentar. Sim. E quando a gente entende esse processo da mente, esse movimento da mente, a gente começa a fazer esse exercício de observar todas as histórias loucas que ela conta pra gente durante o dia, normal, não precisa estar em catarse, não. Durante o dia. Observa aí quantas vezes do nada sua mente vem com um pensamento muito doido que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a perceber esse movimento e a gente passa por um processo mais desafiador, que é igual a Dé falou, o desafio vem, gente, não tem como a gente fugir. Mas quanto mais a gente vai tendo essa expansão de consciência, mais a gente vai lidando com facilidade, com mais leveza. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de observar a nossa mente, entrando nessas loucuras normalmente, quando a gente passa por esses desafios, a gente fala assim, peraí, essa história aqui que minha mente está me contando, eu acho que ela não é bem assim. Que é esse zoom out que você falou, né? A gente fala, Aham. a gente sai um pouquinho de dentro da dor e olha de fora e fala assim, ué, mas peraí, será que eu O não que eu tô tô exagerando? falando? É. Não tem uma outra. E, gente, é muito doido isso, que geralmente quando passa, a gente pensa, nossa, eu tava exagerando, nossa, que drama. Porque eu Como arrumei. sair disso antes? Mas é por causa de todas essas histórias que a mente, que a gente vai. E se a gente deixar, a gente vai entrando, vai entrando, vai entrando, na hora que assusta. Passaram-se anos. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Que depois, pra gente entrar em aceitação desse, entre aspas, tempo perdido porque não tem, fica mais desafiador. Quando você percebe que se você tivesse seguido aquela intuição, ou tivesse estudado mais, ou feito essas meditações que estamos propondo aqui, e você não fez, e aí sim passaram-se 5 anos e você não mudou, aí, gente, aí tem que bater no peito e falar assim, realmente, então vou começar agora, sem se sentir inferiorizado por isso, porque realmente não tem problema, porque temos todo o tempo do mundo a nível de alma, mas dentro dessa encarnação aqui, quanta leveza e quanto prazer já conseguimos viver aqui e agora. Uhum. E isso que você falou, né, de passar anos, é uma que a pessoa sente, de pensar, nossa, passaram-se todos esses anos e eu não fiz o que eu me propus a fazer, não consegui me tornar quem eu gostaria. E eu vou além, que eu costumo falar que Deus me livre morrer e chegar lá e falar assim, nossa, eu não fiz nada do que eu queria. Nossa, desperdicei uma encarnação. Eu sempre falo isso, porque para mim isso é um grande favor que a gente possa acordar pra gente fazer agora, agora, É. gente. Eu fico pensando, ontem eu tava refletindo, que no próximo sábado eu vou dar um curso de Reiki. E aí eu tava pensando assim, montando material e tal, e eu comecei que meu primeiro contato com o Reiki, de conhecer o Reiki, de experienciar o Reiki, foi atrás. Foi a lembrar que em 2014 foi um grande ponto de virada, assim, que eu despertei para muita coisa, que eu abri a minha percepção para muita coisa. Só que aí eu pensei assim, gente, de 2014 até de fato eu assumi postura na minha vida, eu estudei muito, eu sempre gostei de estudar muito. Mas para começar a construir transformações visíveis e palpáveis, ainda demorou mais um bom tempo, mais alguns anos. E aí eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse lembrado, onde que eu não ia estar hoje? Certo, né? Tudo no seu tempo. Mas é isso, é do tempo, né? Quantos anos
de grandes impactos mesmo para dar uma acordada e falar, opa, eu quero mudar. Que é o caso das doenças, né? Então, como essa grande sujeira, assim, da nossa alma, falando, nossa, tem que olhar para isso É. aqui. Você vai resolver ou não, você vai aprender ou não. Mas que não seja, né, pela dor, não seja pelo sofrimento, não precisa ser pela dor, que a gente possa hoje, tranquilamente, conscientemente, escolher sentar e fazer uma meditação do livro, sentar e se conectar, sentar e falar, eu vou ficar aqui um pouquinho me conectando com esse espaço, que é o que ele propõe, né, no livro. Maravilhoso. E você sabe que eu sempre fiquei pensando qual que é o limiar disso. Uhum. Porque, assim, muitas vezes nós temos vários programas, temos traumas, temos complexos ainda vivenciados aqui na psique. E aqui a gente acaba falando do que nós estamos transmutando, mas a gente tem muita coisa boa também, viu, gente? Assim, graças a Deus, inclusive a maioria. E nós tiramos cada vez mais os espaços de contração para expandir cada vez mais. E quando nós estamos nesse processo de reprogramação, que é o que falamos aqui, tem um limiar muito tênue, assim, que é o quanto eu não vou aprofundar, porque eu cheguei num ponto aqui que se eu for mais fundo, aí eu vou me retraumatizar, porque tem Uhum. isso. Tipo assim, é a mesma coisa da academia. Você não vai malhar pesado todos os dias, porque no quarto dia seu corpo vai desmontar. Na consciência também é a mesma coisa. Não tem como a gente reprogramar, tirar todas as crenças de uma vez. Porque além da gente ter essa morte do ego e você perder o sentido de experienciar o que você se propôs quando você escolheu nascer aqui, Uhum. isso é muito traumatizante para a consciência. Ela precisa de um tempo para ir se reajustando e aí você vai e foca em outra coisa. Então, quando eu paro, porque eu sei que eu estou no momento de mais pausa, né, Rô? Vamos falar assim. Ou quando eu não coloquei atenção suficiente e eu já poderia. Porque tem os dois. Uhum. Normalmente a gente se culpa pelo segundo. E vamos já cancelar a culpa, mas assim, trazer mais responsabilidade para o segundo. Então a pergunta sempre o que que eu consigo fazer hoje? Sim. Ah, hoje eu não vou, fiquei muito ansiosa para meditar, não vou conseguir meditar. Então amanhã eu vou ver se eu medito. Porque quando a gente sabe que deu o máximo no dia, nós sabemos que o processo está sendo feito. Não fica essa sensação de sabe, de deixei passar. E isso me lembra também muito uns vídeos do Abraham Hicks, né? Que eles falam muito sobre essa questão de você fez o que tinha que fazer, você fez a sua parte ali no dia, você, né, fez sua meditação, fez, enfim, tô lá sua reprogramação, fez o que você tem que fazer, agora relaxa, vai fazer outra coisa, sei lá, vai ler outro livro, vai assistir um filme, vai fazer uma caminhada. Tira a sua mente disso, porque senão a gente entra nisso que a Dé falou, a gente entra no extremo. Aí é um ponto que a gente está sobrecarregando tanto a nossa mente com tudo isso, que aí a gente não dá conta, a gente não sustenta, e aí a gente entra nessa catarse de eu não tô dando conta, que é muito pior, né? Que aí a gente entra aí também na culpa, entra no, né? Eu já tive nesse lugar de, nossa, não Nossa. faz, mas eu já tava fazendo muito. E a gente não enxerga porque a gente quer que as coisas aconteçam para ontem, né? Mas não. E o professor Hélio Couto, ele fala, né, Dé, que, por exemplo, no caso da ressonância, né, quando a onda entra, que se a gente deixar, na hora, tudo acontece. Mas é o que eu estava falando antes, são anos de crenças construídas, são anos de pontos de vista. Não é assim que do dia para a noite eu vou relaxar e vou deixar que tudo agora tudo é maravilhoso, tudo não acredito em uma, todo mundo que fez alguma coisa para mim tá perdoado do É, coração. Não respeitar tanto o extremo do tô fazendo demais, já fiz muito hoje, então agora eu vou dar uma relaxada, e também do eu tô fazendo pouco, eu acho que eu consigo fazer um pouquinho mais. tem uma coisa assim, o legal também de quando um momento de catarse se apresenta, que normalmente nós temos um grande salto. Isso Hum, que a Raul trouxe assim, de que tipo, se eu tô atenta e aí eu passo por um momento que é muito desafiador,
Quer um exemplo desse muito, muito, muito grande, gente? Fim de relacionamento é isso. Depois a pessoa. Quem nunca cortou um cabelo aqui, no mínimo? Porque a gente muda em níveis sutis e muito profundos. Quando vem uma demissão que você não está esperando, que você tem que levantar a bunda da cadeira e dar uma sacudida. Quando o Bashar tem uma analogia muito boa para isso, que é quando se a gente pegar o estilingue, nós estamos muito para trás, que é que ele está tensionado para trás, mais força eu tenho para ir para frente. Então, as histórias que o livro nos trouxe, por exemplo, são de pessoas que ficaram, às vezes, 3 anos em processos depressivos profundos, e quando elas saíram para um salto gigantesco. Então, muitas vezes, não se assuste com o tamanho do seu desafio, porque esse é exatamente na polaridade contrária a força que você tem para ir para o polo positivo. É só continuar. Um deles é aquele que ele teve sensibilidade do livro, isso, gente. Teve sensibilidade eletromagnética. Ele era um jovem que trabalhava muito, de maneira muito ostensiva, muito ansiosa, tratava as pessoas mal e etc. Assim, modo business total. E aí ele começou a desenvolver dores de cabeça muito profunda, ficou 3 anos nessa situação, dívidas extremas, até que ele tinha 30 minutos de energia por dia, né, Rô? De conseguir ficar próximo, assim, né? De conseguir estudar alguma coisa, fez as meditações e aí foi aumentando esse tempo gradual. Aqui nós estamos falando de 3 anos. Ou mais, 3 anos do início dos sintomas, ele descobriu o trabalho do Dr. Joy. Depois disso, ele ficou aí quantos, não sei, talvez mais 3 anos. Acho que isso ele não fala no livro, né? Não, ele fala que ele conheceu o placebo e aí ele começou a ler e ele entendeu que aquilo ia transformar a vida dele. Ele começou já a fazer meditações e aí depois ele começou a fazer as meditações do centro de dia. Ele já começou a perceber melhoras, assim, e teve a oportunidade de participar de um seminário e lanchou, assim. Deslanchou. E depois disso, vamos colocar que depois que ele. Vamos supor aqui, que depois que ele descobriu o material, foram mais 2 anos. Porque no livro ele conta que no início ele tinha meia hora de energia por dia. Então, como é que ele ia fazer mais do que isso? E claro que, conforme a gente coloca uma ferramenta tão potente quanto essa, o tempo ele fica exponencial mesmo. Depois ele continuou meditando perto de onde ele sentia dor, já que era uma sensibilidade a aparelhos eletrônicos, e foi superando até ir para o seminário e se curar. Quando a gente fala se curar, é porque ele literalmente saltou para outra pessoa. Vocês vão ver que no livro e nos canais do Dr. Joy tem, são casos que assim, a pessoa ela deita completamente cheia de dor travada e ela levanta sem dor. Porque ela salta de realidade, que é o que nós estamos buscando aqui. E qual que é o nível de energia que se requer para isso, que é essa construção diária de quando a consciência está pronta para dar esse reset. E a gente mergulhar no espaço vazio e quando voltar fala, nó, entendi, agora sim. E o mais legal é que depois disso, lembre-se que o cara trabalhava lá às 16 horas por dia, tratando as pessoas mal num nível de ansiedade absurdo. Depois desses 4, 5 anos de catarse intensa, ele passou a trabalhar 1 hora e meia por dia, ganhando muito mais do que ele ganhava antes, porque não era mais a mesma consciência. Ela já não funciona mais num paradigma de dureza, de dificuldade, de trabalho demais, de esforço, que infelizmente ainda a maioria da nossa sociedade está pautada, né, Rô? E eu até peguei um outro livro aqui que você falou sobre essa questão do baixar, porque tem uma frase aqui do Napoleão Hill, gente, esse livro também é perfeito, quem pensa em riqueza. E aí eu lembro dessa frase que ele fala e eu vou ler. Ele fala assim: cada adversidade, cada fracasso e cada mágoa traz junto a semente de um benefício equivalente ou maior. Olha isso. Ou é a lei, se a gente for olhar nas leis herméticas, é a lei da polaridade, né? Então, por exemplo, quente e frio são a mesma coisa, mas são extremos, né? Mas é a mesma coisa, temperatura. Alegre é a mesma coisa, é a polaridade. Então, se eu estou vivenciando uma catarse, um processo muito difícil, pode saber que tem uma experiência muito maravilhosa. Mais uma vez, a gente não está falando aqui que a gente tem que sofrer para aprender as coisas. Mas, isso que você falou, Dé, é uma coisa que eu sempre me apego quando eu estou passando por um processo de catarse. Do meu lado, eu penso assim, nossa, estou passando por um grande despertar. Eu estou passando por nossa, assim, tá rolando uma transformação que eu não estou vendo ainda. Eu tô, assim, dando um salto aqui agora.
Porque por experiência própria eu já percebi que é assim, que quando eu tô Aham. passando fases, é isso que acontece. Então, eu me apego nisso. Quando É. eu tô passando momentos assim, eu sempre falo isso. E até, né, trazendo a questão da receita de novo, agora já terminei a minha quarta onda, eu já posso pedir a quinta, mas ela pegou tanto no meu lado que eu tô um pouquinho pra pedir a É. passei assim, uns 2 meses de uma catarse mental e de estar, meu Deus, achando que eu ia enlouquecer, o que tá acontecendo? E aí eu pensava isso, não, calma, é porque as coisas estão passando por uma grande transformação. E eu percebi realmente o salto que eu dei nesse último mês. Aham. Quando o bicho pegar demais, é igual a Rejane comentou aqui acima, que o processo é contínuo. É como se a gente tivesse, como se a gente fosse uma cebola. E aí, cada vez a gente tirasse uma casca dessa cebola. Então, a gente tirou uma casca aqui dessa parte, não quer dizer que acabou. Aí eu resolvi completamente. Então, vamos dar um exemplo de dinheiro, né? Ah, não, eu tinha muito problema com dinheiro. Ah, não, agora eu resolvi. Ah, não vou ter nunca mais problema com dinheiro. Nunca mais eu vou. Tô resolvida, tô tranquila agora. Tem outra camadinha ali, ó. Tem outra casquinha de tirar. Então, a questão é essa, vai ficando mais leve. Vai ficando, a gente vai trazendo consciência, vai ficando mais leve. E quando a gente faz essas meditações, eu proponho da gente se conectar passo e que a gente traz as emoções, que o próximo capítulo é um capítulo todo dedicado ao coração, de tão importante que quando a gente traz emoções, a gente se conecta com esse vácuo quântico, que é o todo, que é Deus, né? E que a gente sente que ali é um lugar onde está tudo certo. É isso que acontece com as pessoas que se curam. Tá tudo certo. Não tem doença ali. Simplesmente não existe nada, não existe nenhum problema. Eles só sentem aquela paz, aquela felicidade, aquela tranquilidade. E ele sempre fala que, quando ele pergunta para as pessoas que se curaram de doenças, que ele fala assim: como você se curou? Você ficou visualizando? Você ficou visualizando? E as pessoas falam: não visualizei nada. O humor, ele pertence a quem eu era, a uma pessoa antiga, pertence a quem eu sou hoje. Então, quando a gente acessa esse vácuo quântico, esse espaço que é o Deus, que é o todo, onde lá tá tudo certo, tá tudo bem, e a gente se transforma a partir disso, não existe nenhuma dificuldade ali, né, Dé? Não existe. E quando a gente fala isso, parece. Não é nem palpável para a mente consciente mesmo, porque é só passando pela experiência. A gente fala, entrar no espaço vazio, o que é isso? Gente, tem que viver. É, Não só em meditação a gente consegue essa conexão. Às vezes isso pode surgir até espontaneamente mesmo, quando a gente é tomado por uma onda de energia muito grande. Em celebrações religiosas, talvez, assim, onde existem egrégoras que estão ali juntas por um uhum, mesmo motivo. Né? Ou às vezes, quando a gente está no meio da natureza, que você olha para aquilo, você tem um lapso de uma hora, você fala assim: meu Deus, o que é isso aqui? E tem que viver, sabe? Tem que, quando a gente senta literalmente e começa a se perguntar e facilitar tudo isso, é um caminho automático, porque a alma sabe para onde ela está indo. A gente só tem que se colocar à disposição e sem julgamento, porque você sabe que existem várias coisas que vão precisar sair de você para que outras se manifestem. E tá tudo certo, mas se coloquem na experiência, peguem aí, a gente contou 2 dos casos do livro, tem mais um, mas assim, e a nossa história também, né, que vocês conhecem, se jogue nessa experiência. Imagina se nós esperássemos. Quantas vezes já não caímos nessa falácia, né, Rô? De esperar estarmos completas, que já é uma ilusão, ou estarmos muito à frente de XYZ para começar a botar a cara aqui e falar do nosso trabalho. sim, Não existe essa perfeição, essa completude. Isso também é invenção do sistema, principalmente durante o processo. Esse estado de vida, de viver, existe, de muito mais tranquilidade, não oscilação. Claro, estamos caminhando para lá. Temos pessoas ainda encarnadas aqui nesse planeta que vivem isso e deixaram a trajetória deles também. Mas o ponto é, perceba a sua vida hoje. Veja o que você está vivendo. E qual que é a imagem que você quer viver?
se coloque em direção a isso. Hum. Coloque assim, se pergunte o que eu hoje preciso acreditar, sei que tudo é criado pelas minhas crenças e meus sentimentos, para que a minha vida esteja manifesta dessa forma. Uma vez que você troca a polaridade mesmo do coração, a vida necessariamente vai mudar. Tem até uma amiga me perguntou esse final de semana assim, mas se nós estamos experienciando alguma crença, por exemplo, uma das maiores que temos, de não ter valor, ou não foi nem esse o caso, mas assim, se já temos, existe a crença de que só teremos valor o dia que tivermos dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, nós só aumentamos o nosso padrão financeiro se nós nos percebemos no íntimo como já tendo valor. Então, a gente fica num duelo de opostos gigantesco. Como que eu resolvo isso? Quando eu encaro o meu complexo de frente e me convenço, olho para mim e percebo que eu tenho já muito valor, independente de eu ter dívida de 600 mil na conta. Ou independente de eu ter terminado 7 relacionamentos e estar solteiro. Qualquer coisa, assim, pegue um cenário absurdo. Todas as pessoas que olharam para qualquer nível de catarse que eles estavam experienciando e encontraram o valor daquilo ali, aí você salta. E uma coisa que eu tenho percebido muito, que tem me ajudado muito, é não olhar para essa realidade física de agora. Não olhar para isso. Não ter essa realidade como parâmetro. Porque senão, igual a Dé falou, e o Dr. Joe fala isso o livro inteiro, né? Onde a gente coloca a nossa atenção, onde a gente coloca a nossa energia. Para ela só vai ter. Querendo dinheiro, poder pagar essa dívida de 200 mil, não vou ter mais dinheiro. Eu posso até ter mais dinheiro, mas a dívida também vai aumentar, porque eu estou olhando para a dívida. Então, uma dica que eu tenho feito e que tem funcionado muito na realidade material que eu tô vendo agora. Não olha, ela é um produto do passado, ela é um produto de algo do nível de consciência que você tinha um tempinho atrás. Então, começa a colocar a sua atenção e a sua energia no que você quer. Então, é igual a Dé falou, eu quero ter mais dinheiro, então eu preciso me sentir valorizada. Então, vai focar em se sentir valorizada. Vai trabalhar essa questão do valor, do momento. Não vai focar no dinheiro porque eu tô sem dinheiro, que você vai ficar cada vez mais sem dinheiro. Então, não olha para a dívida, tá com dívida? Ignora. Ignora no sentido de não vou pagar, não é Não isso, é né? isso. Mas você não Senão seu nome vai pro Serasa e isso acontece. Mas é no sentido de não deixa isso fazer você acreditar que você é merecedora, de que você não vai dar conta, de que isso dali vai ficar só crescendo. Não deixa, não acredita nisso. Não pega isso como sua única verdade, como é isso aqui. Não olha para a sua realidade material como sendo verdadeira. Porque é igual o Bruce Lee também fala, né, que nós estamos como que é a palavra? Transmitindo, broadcasting, né? Fala. Uhum. É como se nós estivéssemos aqui uma anteninha, tipo e aí eu tô sintonizando com a realidade que eu quero. Então, gente, se você não tá tendo a realidade que você quer, sintoniza a sua anteninha numa outra coisa. Sintoniza a sua anteninha numa outra realidade. Só que isso é um tempo para chegar na matéria. Não é que, sintonizei. É, todo esse fala todas as lives aqui. Então, foca em sintonizar a sua atenção e a sua energia no que você quer. Como seria? Como você se comportaria se você estivesse vivendo essa realidade? Finge que você está vivendo essa realidade até essa realidade chegar no material. Mas tira o olhar um pouco do que você está vivendo agora, porque se a gente fica só focado nesse problema, só faz desse problema, né, Dé? Sim. Sintonizar e sustentar, né? E a gente só sustenta algo quando a gente literalmente se tornou aquilo. Então não tem pra onde fugir. Você vai ter que transformar sua consciência. Isso aí, mãe. Maravilhosa. Aprendendo Maravilhosa. mesmo. Que já a realidade muda, né, Dé? É. Não tem como, gente. O que a gente está vivendo agora, a gente já quis em algum momento. Então, trazer esse olhar também é interessante, né, Dé? De tipo assim, nossa, olha só, a gente tem uma mania de, quando a gente alcança o que a gente quer, aí a gente já olha lá na frente. Nem dá tempo
A gente... De curtir, de viver, de festejar. Não dá tempo de reconhecer isso aqui que a gente já conquistou, aí a gente já tá olhando lá na frente o que a gente quer. Então, peraí, olha aí, faz esse exercício você aí agora. O que você tá vivendo agora é algo que você já copiou. Aham. Bom, então, você vai focar agora em cocriar Olha diferente. isso. Olha o caso, a Rô contando que ela vai dar o curso de Reiki esse final de semana. E há 10 anos atrás, ela estava iniciando no Reiki. Então, quantas vezes durante esse tempo você não pensou, quando você começou a praticar mais, por exemplo, como seria se... E aí, esse final de semana, você vai viver essa experiência. Isso a gente tem que comemorar, assim, muito, muito. Hoje eu tenho produtos que eu cobro pelas mentorias energéticas, que durante a pandemia eu fazia para um amigo, assim, montei, toda animada, porque eu amava o assunto, simplesmente por diversão. Isso tem o quê? Sim. 3 anos. 3 anos. A vida, ela dá sinais do que a gente mais gosta e do que a gente está querendo vivenciar. Que a gente, então, abra, né, a percepção de tudo isso, né, do dia a dia. Tem que, igual a gente não vai na academia, não tem que ir com uma frequência para poder construir o corpo que a gente quer, porque senão volta tudo ao que era antes. E a academia é grata, né? Semana que você vai já perdeu tudo. E isso é a mesma coisa. A gente tem que exercitar diariamente. Diariamente. É um exercício mesmo. É um exercício. E principalmente, gente, sejam felizes. Felizes. Não esqueçam de ser feliz aqui e agora, que aí não tem como. Aí o dinheiro vem, aí tudo. Olhando para isso tudo que nós estamos falando e ainda sendo feliz, que é olhar para tudo e falar assim: eu agradeço tudo que eu tenho, eu vivo essa experiência aqui sabendo que eu tô indo para mais, mas eu aceito tudo que está manifesto. Não tem erro. Não tem erro. É isso. Semana que vem a gente faz a meditação e fala mais do nosso quarto centro, né? O centro do Isso. coração. O capítulo 7 vai falar do coração e vai trazer essa meditação de coerência cardíaca. Que, gente, maravilhoso. Ai, eu amo. A gente vai falar. Eu vou falar também. Também ajuda a trazer coerência para o Boa, coração. boa, é isso. Rô, muito obrigada. Beijos, até breve. Essa semana ainda a gente se encontra presencialmente pra gente fofocar bastante. E depois a gente se encontra aqui pra nossa próxima live. Beijo, gente. Gente.